Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver. Aqui na RTV você nos assiste de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã e também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, rtv.net.br ou ainda na live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, queria lembrar você que a gente precisa se doar mais e se doer menos. Às vezes a gente arruma, né, muito probleminha, muita picuinha por pouca coisa, é muito mimimi, muito dodói, mas a gente precisa aprender que a gente precisa se doar, fazer a nossa parte, respirar fundo, ter a consciência tranquila e se doer menos por coisas que às vezes são muito pequenas. Vamos tentar fazer mais isso juntos? Um ótimo dia para todos nós! E hoje no Tudo a Ver eu recebo aqui a Thaís Pisoni, que é alguém que não é de muito mimimi, né, Thaís? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os telespectadores que nos assistem. Pode-se dizer que realmente não sou de muito mimimi, não. Sou de ação. E você é jornalista, é policial civil. A gente vai conhecer um pouquinho da história da Thaís. E começou essa história de jornalista antes da polícia, né, Thaís? Isso, Carol. Sou formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Unisul desde 2004. Tive uma trajetória bem interessante no jornalismo aqui na nossa região. E há pouco mais de 7 anos eu sou escrivã de polícia civil. Prestei o concurso público em 2010, fiz academia em 2012 e estou seguindo a carreira. Pois é, e aí hoje tu tá só policial, não mais jornalista na profissão, digamos assim, porque a gente nunca larga isso, né? Quando alguém diz assim, alguém vai me apresentar para uma outra pessoa e diz assim, ela era jornalista, eu já olho meio com cara feia e já largo. Não, eu sou jornalista, eu só não estou exercendo a profissão em tempo integral, porque a gente segue tendo registro, enfim, né? É a minha formação de nível superior que me possibilitou fazer um concurso que é um concurso que tem como exigência um curso superior. Então, realmente, assim, na prática, no dia a dia, eu não exerço profissionalmente mais o jornalismo, a função, o cargo de policial civil é de dedicação exclusiva, né? Então, uma iniciativa ou outra que eu faço, algum trabalho voluntário, quando faz sentido para mim, quando a causa faz sentido para mim, não necessariamente só causa social, enfim, mas, né? E também alguma vez ou outra, algum trabalho interno, alguma ação mais especial que requer os meus conhecimentos dentro da própria polícia. Pois é, eu ia te perguntar isso, porque lá dentro da polícia tu não arruma algum jeitinho de dar uma de jornalista, de fazer alguma coisa que tu faria ou que tu fazia antes de ficar só na polícia de forma integral? Possibilidade... Há várias, mas assim, no começo eu poderia ter ficado em Florianópolis, trabalhar na assessoria de imprensa desde 2012, quando eu fiz a Cadepol, que é a nossa academia lá em Florianópolis. Porque há realmente uma carência de profissional policial formado na área de comunicação que queira trabalhar lá. Não que nós não tenhamos até um bom número dentro da polícia, mas que queira trabalhar lá. E eu também não era uma dessas que queria, né? Primeiro de tudo porque eu não queria ficar morando em Florianópolis, eu não sou daquelas pessoas que têm essa ânsia de morar em Florianópolis. Eu sou de Criciúma, minha família é daqui, a minha vida é aqui. E dos motivos pelos quais eu quis abandonar o jornalismo, trocar de profissão, prestar o concurso público, foi justamente para ser feliz aqui, junto das pessoas que eu amo, da minha família. Porém, com uma certa estabilidade, com uma condição financeira que me permitisse, né, coisas que o jornalismo, naquele momento, eu não vislumbrava que me permitiria. E depois que, assim, eu precisei de verdade, talvez agora eu esteja saindo desse momento, eu precisei de verdade, assim, de um período sabático longe do jornalismo. Eu vivi tão intensamente o jornalismo, eu me sinto privilegiada de, mesmo sem ter ido para o mundo, ter feito grandes reportagens, ter contado grandes histórias, né?
Eu digo que Criciúma a gente está no sul do mundo, mas a gente tem fatos de repercussão internacional que nos permitem contar grandes histórias sem sair aqui da nossa região, né? Criciúma e região, óbvio. Então eu não quis, por um bom tempo, eu não quis saber de praticamente nada que envolvesse trabalhar com comunicação, trabalhar com jornalismo, colocar a serviço que seja da polícia os meus conhecimentos. Eu quis viver o dia a dia, a rotina da polícia e viver um outro ritmo de vida. Um outro ritmo de vida, né? Outras coisas que quando eu estava exercendo o jornalismo eu não conseguia fazer, que não fosse só trabalhar. Porque o jornalismo ele tem muito disso e você trabalhava em redação também, né? Eu queria que tu contasse para quem está nos assistindo em que locais tu trabalhou e lembrasse de alguma matéria assim que tu, não, essa realmente me consumiu muito ou foi muito boa de fazer. Então, eu comecei ainda no segundo semestre da faculdade, trabalhando no jornal semanal Içara, o jornal içarense, que por 1 ano e 2 meses foi uma experiência bem rica, porque jornal semanal, 2 pessoas na redação, a gente tinha que fazer de tudo, né? Entrevistava, escrevia, diagramava, revisava, entregava o jornal pronto para ir para a gráfica. De lá eu trabalhei na Rádio Eldorado por, acho que quase 4 anos. É engraçado que eu não completava o 4º ano em lugar nenhum, tá? E aí na Rádio Eldorado foi uma experiência muito grande, que eu trabalhei com produção, muita produção, tinha que produzir, teve momentos de eu ter que produzir 3 programas e ainda no final da tarde para a rua fazer reportagem no programa de jornalismo no final da tarde. Cobrimos momentos importantes da história de Criciúma, como o Furacão Catarina, a madrugada do Furacão Catarina. Eu passei no estúdio junto com o Silmar Vieira e outro apresentador que, perdão, me fugiu o nome dele agora. E na época, um SMS, né, no celular, a família em casa, o pai acordado a noite inteira também mandando mensagem, preocupado, perguntando se estava tudo bem. Também quando teve o pessoal dos Sem Terra acampou na prefeitura, era final de ano, né? A colega que fazia reportagem no programa de manhã cedo estava de férias e eu que ia para lá logo às 7 horas da manhã já entrar ao vivo. Eu lembro que véspera de ano novo, eu lá, o pessoal dizendo que dizendo que eu era a musa do Sem-Terra acampamento, porque eu estava lá, eu ia de manhã, né, depois ia de tarde, para sempre estar dando um panorama, né? Tinha o boletim do acampamento do Sem-Terra. Enfim, algumas outras situações bem interessantes. Aí depois eu fui demitida pelo saudoso Milioli Neto, que na verdade era um pai para mim dentro da rádio, mas ele mesmo me demitiu, que foi muito bom, assim, foi tipo um empurrando, tipo, vai para a vida que aqui tu tá muito confortável. Aí trabalhei algum tempo na assessoria de imprensa da prefeitura com o prefeito Antonelli. Foi uma experiência bem rica de assessoria de imprensa, de estar do outro lado. E também para ver que, na verdade, eu sou muito mais repórter do que assessora de imprensa. Era meio difícil para mim conciliar o jogo de cintura de trabalhar numa repartição pública, com política. Requer um tipo de postura diferente do que tu falou. Eu não sou de muito mimimi, sabe? Eu sou muito de me expressar quando eu tenho certeza que a minha opinião, principalmente a técnica, condiz com o que precisa para aquele momento, né? Então, de lá também fui demitida pelo atual vice-prefeito Ricardo Fabres. Que inclusive é jornalista também, jornalista né? também, meio que também no sentido assim, ó, vai atrás que deu teu tempo aqui, sabe? E aí fui pro Jornal da Manhã. Também saudoso, né? Que não tem mais, uma pena, um grande jornal que contou muito tempo a história da nossa cidade. E ali comecei e terminei como repórter da editoria de polícia. E aí foi onde eu me envolvi tanto, de tal maneira, assim, eu me apaixonei por esse tema de segurança pública. Não só de noticiar o factual, o crime em si que aconteceu. Aquilo que diz que se dobrar o jornal sai sangue, né? Mas a temática da segurança pública, pensar o porquê o crime ocorre, o país, a cidade, o fenômeno da segurança pública, o que passa por trás do criminoso, da cabeça do criminoso, do usuário de droga, sabe?
Lembro bem de uma vez, eu ia a Orleans com o carro do meu pai entrevistar uma mãe que o filho dela, eu não me lembro se ele tinha sido preso, apreendido, né, era um adolescente ou morto. Acho que ele tinha sido morto aqui em Criciúma, envolvido no tráfico, no uso de drogas, enfim. E foi um relato que depois a gente recebeu um feedback dos leitores, assim, muito bonito, assim, de emoção, de se identificar, não só se identificar porque tinha alguém com aquele mesmo problema, mas se identificar enquanto ser humano com a dor daquela mãe. Porque é uma coisa que, se a gente se deixar endurecer pelo crime, tanto como jornalista ou como policial, às vezes tu acaba não percebendo que por trás de um criminoso tem toda uma família, tem outras pessoas e que aquilo afeta todo mundo. E as mães, por mais que às vezes um filho está tão envolvido na droga, ela sofreu tanto, ela pede para prender o filho dela, mas no fundo ela não quer que aquele filho morra. Né? Então já ouvi alguns relatos, tanto quanto repórter quanto policial, de mães que dizem, depois que o filho morre em função do crime, de que independente do que ele fez, ele era o filho dela. Ela não queria aquilo para ele. Então aquela matéria foi uma matéria simples, do dia a dia, uma entrevista simples, não foi um grande fato de repercussão na cidade, mas que depois acabou repercutindo pelas pessoas se identificarem com a dor daquela mãe. Mas o Jornal da Manhã realmente também contei várias histórias muito legais mesmo. Geralmente eu costumo falar de uma viagem internacional que eu fiz, mas tem outra história muito legal que eu contei, que eu gostava muito e gosto até hoje, muito embora não tenha mais abordado de nenhuma forma, que é essa questão que é bem de interesse da nossa região, que é a imigração para os Estados Unidos. Porque quem de nós aqui não tem, né, Carol? Nossa, um parente, um vizinho, alguém, né? A gente sempre conhece, principalmente anos atrás, isso era muito forte aqui, né? Anos 90, começo dos anos 2000, todo mundo tinha alguém. Então, eu sempre gostei muito, a partir do momento que eu comecei a escrever, enfim, sobre esse assunto, sempre foi algo que me despertou o interesse. E aí, em função de ter feito um trabalho com o prefeito Clélis Salvaro, que também gostava bastante dessa temática quando era deputado estadual, tinha a Casa do Catarinense, né, que auxiliava os imigrantes, e uma assessora dele, a Gladys, aí sempre que tinha algum assunto relacionado a pessoas que estavam lá fora, que algum familiar procurava eles, a Gladys virou minha fonte, né? E a gente tinha essa troca dela, tem esse assunto, aconteceu isso, é interessante para uma reportagem. E eu lembro um belo dia, começava a trabalhar na redação 1h30 da tarde, estava em casa fazendo almoço de manhã, e ela me ligou dizendo assim, Thaís, tem uma senhora que ela vem aqui, que o filho dela mora nos Estados Unidos e ele foi preso, eu acho que até ele já estava preso há algum tempo, acusado de terrorismo, de fazer parte dos Talibã. Nossa. Tu acha interessante para uma matéria? Eu lembro bem que eu disse assim para ela, pelo amor de Deus, tu desliga o telefone, tu não liga para mais ninguém, tu não liga para nenhum outro repórter, tá? Porque 1h30 eu tô aí, que hora que ela vai aí? Tá, hora, tu me espera que eu vou chegar aí, tu não fala para mais ninguém, esquece esse assunto até eu chegar na tua frente. Cheguei na redação, conversei com os meus editores e fui contar a matéria. E realmente o filho dela, o filho de um criciumense, uma filha de uma senhora aqui de Criciúma, estava preso já nos Estados Unidos há algum tempo, sem julgamento, sem receber assistência de advogado, enfim, ela não sabia mais o que fazer sobre a acusação de ser um terrorista dos Talibã, do pessoal lá do Afeganistão, porque haviam encontrado na casa dele, junto aos pertences dele, um alcorão, e eu não recordo agora detalhes se tinha mais algum outro indício. Em princípio, pelo que eu recordo, eu acho que ele foi denunciado pela mulher americana, ele tinha tido um relacionamento com uma americana, conturbado, enfim. E essa mãe estava desesperada, não sabia mais o que fazer.
Imagina a pessoa, acho que 2 anos nos Estados Unidos sem ser julgado. Se fosse Brasil, a gente até entenderia. É verdade. Mas nos Estados Unidos... E até o contato, né, era muito difícil. Hoje a gente tem um contato muito mais fácil com um parente que está lá fora e que naquela época não tinha também, né? Sim, isso aí a gente está falando de 2007, 2008. Era muito diferente do que hoje, porque essa revolução da tecnologia, da comunicação, ela foi assim... Muito rápida. Muito rápida. E aí eu contei essa história, ela tinha carta que ela recebia dele da prisão, com depoimentos bem profundos, e aí a gente reproduziu trechos dessa carta, enfim, foi manchete do jornal e uma história que só eu contei, só nós tínhamos. E repercutiu de uma tal maneira, Carol, repercutiu internacionalmente. Jornais destinados à comunidade brasileira nos Estados Unidos repercutiram. Saiu no Jornal Nacional, saiu no Fantástico, saiu no Domingo Espetacular, saiu em tudo quanto é site, já tinha alguns sites de grandes veículos e programas nacionais, o mesmo assunto. O assunto viralizou, foi parar no Itamaraty para tentar intermediar, achar um advogado que pegasse a causa, enfim, ver essa situação lá. Então, esse meu espírito fuçador, né, esse faro, eu dizia que não corria sangue nas minhas veias, corria pauta, né, corria notícia, porque eu tive alguns mentores que me inspiraram a enxergar a pauta até numa mosca caminhando em cima da mesa, assim. Quanto tempo tu viveu esse jornalismo assim mais intenso até ir para a polícia ou até diminuir esse ritmo, Thaís? Quase 15 anos. É bastante, né? E aí você começou a fazer as notícias lá da editoria de polícia, surgiu o concurso, aí você já explicou que queria, né, essa vida um pouquinho mais tranquila, continuar aqui na cidade de Criciúma, mas aí tu em algum momento teve medo assim, não sei se eu vou ser satisfeita sendo uma escrivã de polícia, não sei se isso vai dar certo, se eu vou gostar de uma rotina que o jornalismo não tinha? Essa é uma pergunta que me leva a um momento bem profundo da minha vida, Carol, assim. O que aconteceu? Eu tinha 27 anos, eu trabalhava naquele momento no Jornal da Manhã, e fazia assessoria de comunicação do Hospital São José. Isso já estava no ritmo há mais de 2 anos, começando a trabalhar às 8 da manhã, batia cartão no Hospital São José, literalmente, e parava de trabalhar a hora que fechasse a edição do jornal. Na quarta-feira, por exemplo, que tem que esperar o resultado dos jogos, era meia-noite, meia-noite e meia. E não adiantava escrever a matéria do Criciúma antes, que o Criciúma gosta de mudar tudo no segundo tempo, né? Exatamente, E aí, nessa altura do campeonato, eu era coordenadora de redação também, então tinha que ficar até o repórter de esporte terminar para revisar a página e fechar a capa. E eu vinha nesse ritmo desde a época da faculdade, já estava mais de uma década, enfim, e eu não estava feliz. Eu me dei conta que eu não estava feliz. Acho que vai chegando perto dos 30, né? Que tem vai dando umas crises, a crise né? dos 30, enfim. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que talvez eu quisesse ser mãe. Era algo assim que eu fui criada para ser aquela mulher independente, enfim, né? E eu jurava que eu não ia querer ter filho. E também, junto com aquela insatisfação, eu comecei a pensar assim, nossa, o que vai ser da minha vida? Eu vou viver na casa dos meus pais para sempre? Mas hoje eu não tenho condição nenhuma de pensar em comprar um apartamento, qualquer coisa do tipo. E aí, quando veio a oportunidade de fazer o concurso, eu pensei, obviamente, assim, meu Deus, mas eu amo o que eu faço. Eu sou jornalista de verdade. Eu, como dizia a professora Desirê de Sociologia da Comunicação do curso de jornalismo, eu sou comunicóloga, né? Eu nasci para falar, para me expressar, para usar a palavra. Como que vai ser? Como que eu vou conseguir ser feliz tendo uma estabilidade financeira, mas não fazendo o que eu gosto? E também tem aquela coisa muito do jornalismo que é a vaidade. A gente trabalha muito quando jornalista no meio que envolve a vaidade. Né? Por mais que tu seja uma pessoa que realmente faz porque gosta, quem não gosta de ser reconhecido, Carol? Pelo que faz, pelo que exerce. E eu também, sou ser humano, né? Ser conhecida por todo mundo, circular em várias frentes da tua cidade.
receber o carinho. E aí foi um processo de autoconhecimento, sem muito conhecimento de como fazer isso, e de ver o que realmente era importante para mim, sabe? De ver o que realmente eu queria. Porque até que ponto valia eu só trabalhar das 8 da manhã à meia-noite, sem ter um respaldo em todo o resto da minha vida. Eu não tinha tempo nem condição financeira para viver todo o resto da vida, eu só trabalhava. Infelizmente, nós estamos num país, e já começava naquele momento o que a gente vê hoje, que é um mercado profissional não tão propício para exercer a profissão de jornalismo. E aí eu consegui internalizar essa mudança, que eu digo assim, não foi de profissão, foi de vida em mim, sabe? De que eu podia ser feliz e ter esse reconhecimento de mim para mim, com todas as áreas da minha vida em harmonia. Foi mais ou menos assim que aconteceu, sabe? E quando você fez concurso, levou 2 anos até fazer academia, Isso. né? E quando chegou essa época de não, tem que fazer academia, aí que tu se desligou do jornal? Você, não, tô indo, eu vou nesse momento? Então, eu fui demitida do jornal. Aí tu teve certeza, não, agora eu vou em paz. Eu fui demitida do jornal em março de 2011. Eu era meio rebelde. Eu não compactuava, eu não conseguia aceitar quieta algumas injustiças trabalhistas que eram praticadas. Porque saibam que jornalistas sofrem bastante com a exploração desenfreada do mercado. Hoje eu estou numa condição que eu posso falar isso sem que ninguém me demita. E aí eu fiquei só na assessoria de comunicação do Hospital São José. Que de verdade, Carol, foi um trabalho assim que me transformou como pessoa, trabalhar dentro daquela instituição. Todo mundo deveria conhecer, como eu tive a oportunidade de conhecer a grandiosidade que é aquela obra, sabe? O mundo que tem lá dentro, a quantidade de pessoas que tem lá dentro. Então, assim, eu recebi muito carinho, não só das irmãs, de quem eu nutro um carinho, uma admiração muito grande, mas de médicos, de enfermeiros, da pessoa da faxina, da pessoa do serviço geral, da pessoa da cozinha. Tem lavanderia lá dentro, tem marcenaria lá dentro, eles fazem móveis lá dentro, é um mundo. Então lá eu aprendi de verdade a ser uma pessoa melhor. Comecei a aprender a ser uma pessoa melhor comigo, ser mais leve para mim e aprender a conviver de uma forma mais harmônica com as outras pessoas. Eu era meio estressadinha, sabe? Essa coisa de ser muito prática deixa a gente meio estressada. Então, eu fiquei lá trabalhando algum tempo e lá, por incrível que pareça, mesmo fazendo assessoria de imprensa, eu pude contar também grandes histórias. Meu Deus, que lugar é rico, né, para um jornalista de histórias. Não sei se tu recorda, Carol, acho que até novinha talvez não recorde, né? Que foi feita uma cirurgia pelo neurocirurgião de tirar uma lâmina de faca do crânio, da cabeça do paciente e ele continuar a vida sem nenhuma sequela, sem nada. Então, a gente contou aquela história enquanto assessoria de imprensa e foi também uma história que repercutiu nacionalmente. Saiu, assim, em tudo quanto é site de veículos nacionais, Globo, G1, Extra, Rick Record, enfim, tudo que tu possa imaginar, sabe? Então, aí, esse período em que eu saí do jornal até eu ser chamada para a polícia e tu tá naquela expectativa de ser nomeada, meio que foi me desligando, sabe? Daquela rotina. Teu ritmo, foi diminuindo o meu ritmo, enfim. Quando eu cheguei a ir para a Cadepol, eu já estava esperando muito por aquilo. E é uma experiência que eu costumo falar para os meus alunos quando agora eu volto lá para dar aula como professora, policial, docente da Cadepol, que eu chamo de uma experiência exclusiva. Porque não tem nada que eu possa falar aqui para vocês que vai conseguir que tenham uma noção do que é lá. Porque só esse grupo de pessoas que passam no concurso, que são nomeados, que vão lá... Ah, Thaís, mas quantos policiais já tiveram até hoje? Ainda assim, é uma minoria da população. Então, é uma experiência exclusiva, não só pelo acesso ao tipo de conhecimento que a gente tem, mas pela intensidade da convivência entre seres humanos tão diferentes, em todos os sentidos, num espaço de tempo meio que confinados, sabe? Porque vocês vão para lá e ficam como se fosse um internato, assim?
Exatamente, a gente só podia ir dormir fora, porque como a Cadepol não tem alojamento suficiente, porque nós éramos em 300 e poucos, nós tínhamos que alugar uma pousada, enfim, um local, lá em Canasvieiras, a gente passava o dia todo. Eram 9 turmas, tinham as concorrências entre as turmas, tinha a própria concorrência na sala de aula. Então era assim, você começava o dia bem com seus colegas na sala de aula, daqui a pouco tinha alguma demanda a ser resolvida e haviam divergências, você já passava a odiar o seu colega, né? E aí terminava o dia, daqui a pouco tudo bem, porque, né, ia pro bar, tomar uma cervejinha ou, enfim, relaxava. Então era assim, você passa o dia de 8 a 80 com várias emoções, você tá longe de casa. Pra mim, eu tava com 30 anos e tinha sido a primeira vez que eu saía de casa. Fiquei 5 meses em Florianópolis. Então, assim, é uma experiência muito intensa. E aí, ali eu mergulhei de cabeça, porque não tem como, você passa 5 meses só pensando em como vai ser o dia que você vai chegar numa delegacia, no meu caso, o escrivã, que você vai assumir o seu cartório. Aí, quando eu cheguei na delegacia, e eu fiz o concurso, eu gostava tanto de cobrir polícia, que quando eu queria ser policial civil, não fiz qualquer outro concurso, eu queria ser policial civil para trabalhar na DIC de Criciúma, que chamava Central de Polícia, com aquela equipe, com aqueles policiais. Eu queria poder ir além do que como repórter me permitia. Quando eu cheguei para trabalhar lá, e eu costumo dizer que Deus é muito, muito bom para mim, porque eu passei no concurso estudando 40 dias, eu consegui lotar em Criciúma na escolha de vagas, porque eu fiquei bem classificada no concurso, e eu consegui chegar aqui para a delegacia que eu queria. Quando eu cheguei lá, foi muito mais estranho para eles do que para mim. Porque eu estava já mergulhada naquele universo. E para eles ainda era um pouco estranho, porque de repente, num dia de repórter, 5 meses depois eu apareci policial também. Então foi mais ou menos por aí. Que legal. E hoje você dá aula lá na academia também? Isso. Sou do quadro de docentes da Cadepol desde 2015. A partir de 2017, de forma mais intensa, eu tenho ministrado aulas e feito alguns outros trabalhos que envolvem comunicação na condução de cerimoniais, enfim. E dar aula hoje se mostrou para mim assim como uma oportunidade, como algo que supre essa minha necessidade de comunicar. Eu posso dizer que a sensação do pós-aula é a mesma daquela que eu senti quando eu dei aquele furo jornalístico, eu tive aquela matéria exclusiva do criciumense preso nos Estados Unidos acusado de terrorismo. Eu te garanto, assim, sem sombra de dúvida. Que legal. Thaís, nosso tempo acabou, é muito curto aqui, mas eu adorei conhecer um pouquinho mais da tua história. Eu acho que eu sempre digo, né, que aqui o programa a gente gosta de mostrar gente daqui, que faz coisa importante para a nossa região, e a gente sabe que o povo gosta de ver gente daqui também. Então, agradeço por ter vindo, parabéns por estar envolvida também na comemoração dos 207 anos da Polícia Civil. Em Santa Catarina, eu sei que tu teve um papel bem importante nessa questão da comunicação, da apresentação também. Então, muito obrigada e é muito bom poder te conhecer um pouquinho melhor e contar a tua história aqui. Obrigada eu, Carol. Me sinto muito acarinhada por esse momento para falar um pouquinho da minha história. Parabéns pelo programa, pelo trabalho e sigo à vontade aí à disposição na Polícia Civil, contribuindo com essa instituição que é a mais antiga da segurança pública do Estado e que a gente comemorou na semana retrasada 207 anos. É minha parcela com a sociedade, talvez, como policial, poder colaborar além daquilo que me é exigido durante o meu horário de trabalho. Obrigada. Que bom, e que bom que a gente pode contar nessa história dos 207 anos da polícia com um personagem tão rico que é a Thaís aqui. Thaís Pisoni conversando com a gente aqui no Tudo a Ver, que está no ar no oferecimento de Oral Sim, 3045-7777. O telefone está na sua tela, é também o WhatsApp. Está conosco também, o estúdio está te chamando de Sara, o WhatsApp também aparece aí na sua tela. A Scat Modas que me veste no dia de hoje, o curso de moda do Senac de Criciúma, que tem uma dica bem bacana com a gente todas as semanas aqui no Tudo a Ver. E Correia Bac Felicidade, que é todo dia, e a gente vai ter dicas sobre arquitetura também, mas a gente volta rapidinho depois do intervalo.